Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você está pensando em fazer uma laqueadura pelo SUS? Não sabe como? Fica aqui comigo que eu vou te ensinar os procedimentos e falar um pouquinho sobre a minha experiência tendo feito a laqueadura pelo SUS. Tá ok? Não aproveita e se inscreve aqui embaixo no canal e curte esse vídeo, viu? Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes. Pois é, gente. Você não leu o título errado, não. Bom, eu fiz uma laqueadura aos 26 anos. Agora fazem 3 meses que eu fiz essa laqueadura, tá? Eu fiz no final do ano passado. E agora já tem 3 meses que eu operei. E eu resolvi fazer essa laqueadura assim que eu engravidei do meu filho. Uma das consultas com a ginecologista, né, aquela consulta mensal que toda gestante faz, eu perguntei para ela quanto tempo depois de eu ganhar bebê eu poderia dar entrada nos papéis para fazer a laqueadura. Porque eu não queria ter mais filhos, esse já era o meu segundo, independente de ser menino ou menina, eu queria operar. Porque eu tenho outros planos e tudo mais. Daí ela falou que tudo bem, que não teria problema nenhum, que ela só não sabia ao certo se a idade, ela não sabia muito sobre isso. Ela sabia que dava para fazer pelo SUS, mas que era para eu me informar lá na recepção do postinho. E foi o que eu fiz. Ela disse também que ela assinaria com toda certeza, porque já era meu segundo filho e tudo mais. Então ela assinaria sim, sem problemas nenhum. Então, eu resolvi perguntar lá no postinho se eu poderia fazer, já dar entrada nos papéis, mesmo estando gestante, ou se eu teria que esperar o bebê nascer e começar a dar entrada e tudo mais. E aí elas me informaram na recepção que não teria problema nenhum, que eu poderia fazer, dar entrada na papelada, estando gestante, e quando meu filho nascesse, eu esperasse 2 meses, acrescentasse a certidão de nascimento dele à papelada, e aí eu já poderia fazer o papel para dar entrada para eles marcarem o dia da operação, porque eu teria que fazer alguns exames e isso demora uns meses, né? Então foi o que eu fiz. Eu fui lá e marquei. Você precisa ir até o posto de saúde e pedir para marcar um planejamento familiar. No planejamento familiar, é bom que o seu marido, o seu companheiro ou a sua companheira, que a pessoa que está com você vá junto. Se você é solteiro, é bom que você vá com a sua mãe, né? Com alguém que vai assinar por você. Por quê? Porque uma pessoa precisa assinar que está ciente de que você está fazendo esse procedimento. No caso, se você é casado, quem assina é o seu esposo ou é a união estável, é a pessoa, sua companheira, que vai assinar, companheiro ou companheira. É ela que vai assinar que ela concorda. Por quê? Porque se a pessoa for casada, eles só liberam se o companheiro também quiser isso. Caso o companheiro diga que não quer, eles não vão liberar. Então é uma coisa que barra muito. Às vezes a mulher quer fazer e o homem quer ter mais filho. E aí chega lá, eles não liberam, tá? Então é bom que você vá e a pessoa, seu companheiro, sua companheira, ou a sua mãe que vai assinar pra você, ou algum parente seu, ele vai junto com você pra poder ouvir tudo que as pessoas têm pra falar pra ela também na hora, porque eles marcam uma consulta com psicólogo e com assistente social. E lá você precisa dizer pra eles por que você não quer mais ter filhos, por que você quer fazer aquela operação, entendeu? Então o primeiro passo para fazer a laqueadura é você marcar a consulta no planejamento familiar, no posto. Daí eles vão marcar uma espécie de palestra, onde todas as pessoas ficam lá e a enfermeira vai explicar todos os métodos preventivos de gravidez que existem para a mulher e para o homem. E todos esses métodos, eles são distribuídos pelo SUS ou feitos pelo SUS, tá? Então ela explica todos e daí ela te dá um papel no qual você vai falar qual é o método que você quer fazer. Então, no caso do planejamento familiar, é para quem geralmente quer fazer ou laqueadura, vasectomia ou colocar o DIU. Porque os outros métodos, no caso, ela te dá uma receita para você ir tirar. No caso, é a injeção e a pílula, né, anticoncepcional. Você pode receber pelo SUS gratuitamente. No planejamento familiar, ela explica que para fazer a laqueadura você precisa ter 25 anos, mesmo que você não tenha filho. Se você tiver 25 anos e você quiser fazer laqueadura, você pode pela lei,
tá? Aí, se o médico vai querer fazer, já é outra coisa, porque o médico também pode se recusar a fazer, mas pela lei você tem esse direito. Você tem que ter 25 anos ou ter 2 filhos. Então, eu já tinha 26 e era meu segundo filho que estava vindo. Então, eu fiz todas as papeladas, tirei todas as xerox. E aí, no dia da minha consulta com a ginecologista, ela tem que assinar. Então, eu já mostrei os documentos para ela, ela olhou tudo, assinou os papéis que ela precisava assinar. Então, a minha médica já tinha me liberado. A minha médica já foi a parte mais fácil. Então, ela assinou pra mim. E aí, depois que ela assinou, eu fui entregar a papelada. Daí, eles disseram que, como eu estava gestante, eu não poderia entregar ainda, porque assim que entregar a papelada, eles já encaminham para a saúde da mulher, para eles marcarem a consulta no qual o médico vai te dar todos os exames que você precisa fazer para poder fazer a laqueadura. Então, eu tive que esperar o meu bebê nascer. Mas eu já tinha tudo certo, já tava. Então, 2 meses depois que eu ganhei o Luca, eu tive que voltar na médica. E aí eu perguntei pra ela se eu já poderia fazer a laqueadura, né? Porque eu já queria acelerar esse processo, né? Eu tava tomando anticoncepcional e o anticoncepcional, na primeira gestação ele não afetou nada, mas dessa vez o anticoncepcional tava me fazendo muito mal. Assim, o meu humor, ele ficava muito ruim. Eu sentia muito mal-estar, meu rosto encheu de espinha, eu ficava super mal-humorada, mas era um amor tão grande que meu coração até acelerava. Minha ansiedade, eu tava sempre com a ansiedade atacada, tava sempre com crise de ansiedade, às vezes eu não conseguia respirar de tão nervosa que eu ficava nervosa por besteiras, coisas bestas que a minha filha fazia, coisas bestas que meu noivo fazia, eu ficava muito nervosa e eu comecei a ver que era do remédio, porque eu não estava assim antes. Depois que eu comecei a tomar a injeção, eu comecei a ficar muito mal mesmo. E aí eu comecei a engordar, o que deixou a minha autoestima mais mal ainda, porque na primeira gestação eu emagreci super rápido. Aí na segunda já demorou bastante, o anticoncepcional não estava me ajudando. E aí eu já estava desesperada para poder operar, e aí eu corri atrás o máximo que eu pude. E aí eu fui lá na médica, e aí os meus documentos já estavam assinados, e eu fui lá no setor, na enfermeira do planejamento familiar, e disse que eu já queria dar continuidade, né, ao procedimento, a todos os procedimentos necessários. Aí eu acrescentei a certidão de nascimento do meu filho e tudo certo. Daí ela falou assim que demorava mais ou menos 2 meses para eles me chamarem, para eles marcarem a consulta com o ginecologista que ia me operar, para ele me dar os exames que eu precisava fazer. E realmente foi assim, gente. Eu acho que não chegou nem a 2 meses. Eles me ligaram. Quando eles me ligaram, não, já tinha dado 2 meses sim, porque quando eles me ligaram, meu filho estava com 4 meses e eu tava voltando pro serviço. Eu já ia voltar pro trabalho, eu já tinha 4 meses e eu ia voltar a trabalhar já. Então eu fui lá nessa consulta, e nessa consulta ele me deu todos os exames que precisava fazer. Os exames pré-operatórios, né, que é o hemograma, coagulograma, eletrocardiograma e a transvaginal. E aí eu fui dar a entrada nesses exames, e como é pelo SUS, então demora um pouquinho para os exames ficarem prontos, né? Eles dão datas diferentes e essas datas ainda demoravam umas 2, 3 semanas, teve um que demorou 1 mês para ficar pronto. E aí meu filho já estava com 4, quase 5 meses, quando eu comecei a fazer os exames. Daí eu fiz os exames, depois que eu terminei de fazer os exames eu voltei a trabalhar. Daí eu tinha que ficar pegando, né, nas datas de cada um, e eu peguei os exames. Aí depois que eu fiz os exames, eles me encaminharam pro psicólogo e para assistente social. A assistente social é a primeira do que o psicólogo. Daí ela me perguntou por que eu não queria ter mais filhos, se eu tinha certeza. Fazem tudo aquele psicológico com você. Você não vai poder engravidar de novo. Se você quiser ter filho, você não vai poder, porque não vai se reverter. Pensa bem. E aí eu fui bem incisiva. Não, eu não quero mais. Eu sou formada, eu quero dar continuidade à minha carreira, eu quero fazer mais cursos, eu quero trabalhar na minha área que eu ainda não estou trabalhando. Não adianta nada eu ter um monte de filho e não poder dar uma qualidade de vida para eles. Eu quero que meus filhos se vistam bem, comam bem, tenham uma boa casa para morar. Então eu não quero mais. E o meu noivo, do mesmo jeito, não, nós não queremos mais. E aí ela, tudo bem, então agora eu vou te encaminhar pro psicólogo. Então você passou, você vai e tudo mais. Daí ela me encaminhou pro psicólogo.
Chegou no psicólogo, era a psicóloga e um ginecologista. É o Luca fazendo barulho. Daí elas me encaminhou pro psicólogo. Uma psicóloga e um ginecologista. E eles também foram implacáveis comigo. Em cima de mim. Tem certeza? Você não vai poder ter mais filho. Se acontecer alguma coisa com seu filho, por exemplo, ele tá novo. Se acontecer alguma coisa, você não vai poder ter outro. Eu falei, tá nas mãos de Deus, eu não quero mais ter filhos. Os filhos, eles vão precisar da minha atenção. Então aí eu falei pra eles, ó, os filhos vão precisar da minha atenção e eu preciso estudar, eu quero ter uma vida boa pra dar pros meus filhos, eu preciso dar uma vida boa pros meus filhos. Eu não quero ter um monte de filho e dar o básico pra eles, eu quero dar o que é melhor. Então eu não quero mais ter filhos, tá? Pra mim já deu, 2 filhos tá ótimo, um casal, fui abençoada por Deus e agora eu não quero mais. E aí eles entenderam a minha posição e liberaram. Depois que eles me liberaram, eu fiz todos os exames, voltei a trabalhar. Daí se passaram um mês, mais ou menos, quando eu voltei a trabalhar. O Luca tava com quase 6 meses. Eles me ligaram pra ir lá, pra marcar a minha cirurgia. Daí, né, eu avisei no serviço, peguei um dia de manhã e fui, né, que eu ia chegar um pouco mais tarde no serviço, aí fui lá marcar. Foi bem rápido. Aí a moça me encaminhou pro ginecologista e o ginecologista tava fazendo, ele mesmo fazia as marcações, né. Daí, isso foi em outubro. Não, isso foi em outubro. Foi em outubro. No mês seguinte eu ia operar. Daí, tipo assim, setembro, foi finalzinho de setembro. Foi no finalzinho de setembro, aí ele marcou para dia 12 de novembro, dia 12 de novembro. Então eu tinha um mês e meio, mais ou menos, se não me engano, tinha mais ou menos um mês e meio para me preparar. E aí eu tava com o coração na mão já. Aí chegou no dia da cirurgia, eu achei que ia ser por videolaparoscopia. Já tinham me falado que tinha mudado, mas eles não avisaram que tinha mudado. Quem me falou foi uma amiga minha que desistiu de fazer a cirurgia porque eles avisaram que seria por corte igual de cesárea e ela ficou com medo. E aí eu fui café, né? Porque eu queria operar, não queria usar o DIU, eu não queria mais tomar injeção, eu queria operar mesmo. Então eu fui em frente. E quando chegou lá no dia da operação, a enfermeira disse que eles não iam fazer por videolaparoscopia, que eles iam fazer por corte. E aí eu entrei em pânico, eu quis ir embora, eu quis sair correndo, eu quis fazer tanta coisa. Eu tava quase chorando lá, juro por Deus, assim. Tava explícito na minha cara o medo que eu estava sentindo. Eu senti muito medo na semana de operação. Eu comecei a ter aqueles pensamentos negativos, sabe? Não vai dar certo, eu vou morrer, vou deixar meus filhos. É muita coisa que a gente pensa na hora, ainda mais porque nesse hospital onde eu fiz, acontecem muitas coisas ruins, sabe? Em parto, então eu fiquei muito apreensiva, sabe? Eu orei muito pra Deus me dar calma, me dar paciência, pra dar tudo certo na cirurgia e graças a Deus deu tudo certo. Eu vou postar aqui as fotos eu vou colocar pra vocês agora as fotos da cicatriz que ficou, assim. Eu fiquei muito chateada porque o médico, ele poderia ter feito uma sutura melhor, mais atualizada, uma sutura que geralmente fazem nas moças que acabaram de ter uma cesárea, para não ficar a cicatriz. O corte foi bem na minha virilha, embaixo da linha da calcinha, então não dá pra ver, mas ele poderia ter feito melhor. Ele poderia mesmo ter feito melhor, porque eu tenho muitas conhecidas que tiveram cesárea e que o corte da cesárea foi colado e tomaram só 2 pontos. Eu tomei 7 pontos. Assim, a cesárea ficou roxa. Nossa, 3 dias eu sentia dores insuportáveis. Eu chorava de dor e eu pedia pra Deus voltar um tempo pra eu não fazer aquela cirurgia. Mas isso aí só durou 3 dias mesmo. Foram 3 dias de muita dor. Depois, no 4º dia, a dor já diminuiu, então eu só senti um incômodo dos pontos. Eu sentia só um incômodo dos pontos. E depois que ele tirou os pontos, né, o incômodo eu sentia mais. Eu sentia doer porque tava cicatrizando lá dentro. Então eu não podia fazer esforço, mas aí ele me deu 15 dias de atestado.
Ele falou que ele não ia dar mais que isso e que dava pra eu trabalhar. E eu fiquei super chateada porque eu tava com dor ainda, mas eu fui trabalhar com dor mesmo. Quando eu via que eu não tava aguentando ficar muito tempo em pé, eu subia, bebia uma água, sentava um pouquinho e voltava a trabalhar. Mas eu vou falar pra vocês, depois de um mês eu estava completamente ótima. Eu não sentia mais dor, a cicatriz já tinha cicatrizado, já tinha ficado a linha normal, porque deu uma inchada nos primeiros dias. Eu chorei quando vi a cicatriz que ele fez quando eu vi a sutura que ele deu, então pra mim foi bem doloroso. Eu acho que eu sofri mais pelo ponto que ele deu, mas inchou, ficou roxo. Depois que ficou roxo, ficou alto a parte da cicatriz. Eu achei que ia ficar daquele jeito, mas com o tempo essa cicatriz tá diminuindo, tá abaixando, ficou altinho, depois agora ela começou a abaixar. A cicatriz já tinha feito umas bolinhas assim, que eu achei que ia virar queloide, não virou, graças a Deus. Eu fui na ginecologista, ela olhou, ela ficou revoltada pela sutura que ele deu. Todo mundo que viu a sutura que ele deu falou que foi uma sutura mal feita, que parece que ele fez de propósito, porque realmente, quando eu fui operar, ele ficou me perguntando por que eu queria operar, sabe? Como se ele não tivesse, como se ele não gostasse da minha decisão por eu ser nova. Mas enfim, eu espero que não tenha sido isso, que tenha sido qualquer outra coisa que aconteceu na hora e ele teve que fazer isso, eu espero, né? Mas eu vou falar pra vocês, foi a melhor escolha que eu fiz, porque agora eu não tenho preocupação nenhuma. Um mês depois que eu parei de tomar um anticoncepcional, o meu organismo começou a voltar ao normal. E nossa, meu humor melhorou, a minha preocupação também, porque eu ficava o tempo todo preocupada com aquela injeção que tava me fazendo inchar, que tava me fazendo mal. O meu humor mudou. A menstruação, a primeira menstruação que veio depois da laqueadura demorou 15 dias pra ir embora. Foi bem chatinho, sabe? Bem ruim mesmo. Mas a segunda já ficou 4 ou 5 dias. Então, assim, aos poucos o meu organismo tá começando a voltar ao normal, graças a Deus. Deu tudo certo e eu não me arrependo de ter feito. Não me arrependo, doeu, foram 3 dias sem levantar direito, pedindo só ajuda do meu noivo pra fazer tudo, pra ir no banheiro eu chorava, pra evacuar eu chorava, pra fazer xixi eu chorava, porque fazia força e doía os pontos. Mas eu vou falar pra vocês que foi a melhor escolha que eu fiz. Deu tudo certo, graças a Deus. Até agora eu não tenho nenhuma reclamação, a cicatriz tá começando a clarear. Como é abaixo da linha da calcinha, aos poucos ela vai começar a desaparecer, entendeu? Ficou umas marquinhas que vocês estão vendo nas fotos. Eu vou deixar a foto aqui direto. E aí ficou uma marquinha assim, realmente, ficou feio, mas tá começando a clarear, agora nem aparece mais. Vou colocar a última foto pra vocês de como tá no momento. Nem aparece mais, graças a Deus, assim, deu tudo certo. E aí eu deixo aqui esse relato pra quem quiser fazer também a laqueadura pelo SUS, já sabe como fazer. É só ir lá e marcar o planejamento familiar. Gente, eu não me arrependo. Foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida. E assim, eu não pretendo ter mais filhos, então foi a decisão certa. Eu gostei bastante e eu não gastei dinheiro nenhum, porque se você for ver pelo particular, para você pagar para fazer a laqueadura, é muito mais caro do que a vasectomia. A vasectomia é um valor super em conta, é menos de R$1.000, e para fazer a laqueadura paga é mais de 2.000. Então, assim, é um absurdo de caro. Então, eu fiquei feliz por ter conseguido fazer pelo SUS, por ter dado tudo certo, por eu estar bem, por eu estar viva. Os meus amigos, coitados, eu deixei eles muito preocupados, porque eu fiquei muito nervosa mesmo, mas graças a Deus deu tudo certo. Ok? Então, eu espero que o meu relato ajude muitas pessoas. Se você gostou, dá um like aqui, se inscreve no canal e compartilha com as amigas que também querem e têm esse desejo de fazer a laqueadura pelo SUS, ok? Beijo!